Olha, meus amigos, anotem aí o que eu estou falando hoje. Pode anotar, pode ficar tranquilo. O empregado que mantém vínculo empregatício, carteira assinada e todas as garantias laborais decorrentes da sua condição trabalhista vai continuar com elas. Aquele que for demitido receberá seus direitos, valores decorrentes dessa demissão, e se retornar ao emprego na qualidade de terceirizado, não perderá um centavo sequer. Ai, como é fácil criar afirmação lógica, né? A partir de premissas falsas, né? Vocês viram só? A verdade é interpretada hoje hoje e sempre, da maneira que se olha para ela. Veja, por exemplo, a afirmação do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Ô Rodrigo, esse Ronaldo Nogueira é parente lá do prefeito de Indaiatuba, o ex-prefeito? Não, né? É Rogério, né? É Rogério também, Nogueira. né? Oi? Acho que também faz. Depois você vê aí, vê na internet depois para mim. Tá, dá uma olhadinha, por favor. Mas tá aí. Bom, talvez não seja, mas ele vai confirmar, eu já digo para vocês. Bom, o Ronaldo Nogueira disse que não vê na lei perda, essa lei da terceirização, perda dos direitos dos trabalhadores. Aí, palavras dele. Onde está escrito que o trabalhador terceirizado vai perder direitos? Olha, o ministro tem razão. Não está escrito em lugar nenhum. Se o trabalhador é terceirizado, prestador de serviço sem vínculo empregatício, é óbvio que ele não vai perder direitos, né, gente? É óbvio, não tenho nem dúvida com relação a isso, porque ele é terceirizado. Agora, se ele for contratado com registro em carteira e for obrigado a se demitir para ser novamente inserido na empresa, não importa quando, deram um prazo aí, 180 dias, sei lá eu, nas atividades fim, como terceirizado, a afirmação do ministro é meramente retórica, uma verdadeira barbaridade. A terceirização é bem-vinda, ela já existe há muito tempo. Deve criar um ambiente propício para o aumento da atividade econômica, mas não pode ser aceita pela Justiça do Trabalho, não, nos termos em que está sancionada pelo presidente Temer. Ninguém vai conseguir revogar princípios fundamentais por meio de leis e passar por cima das conquistas que sempre foram refutadas pelo capital desde os primórdios da Revolução Industrial. A nossa certeza é tamanha do que eu estou falando, que apesar da nova lei, a Justiça do Trabalho deverá continuar a manter os princípios declarados na CLT. Não houve revogação da CLT, conforme muitos pregam. Ninguém rasgou a CLT, conforme muitos estão hoje declarando. Esqueçam. Ela continua em plena vigência, apesar da vontade, vou colocar entre aspas, terceirizante. Muitas vezes gerar simulações que hoje existem e que, para diminuir encargos, são identificadas como fraudulentas, por isso mesmo ilícitas. A atividade fim não está desregulamentada. Engana-se quem pensa dessa forma, equivoca-se quem imagina que as empresas terão cacife agora, financeiro, para substituir mão de obra assalariada por prestadores de serviços terceirizados. Diz a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, que o vínculo empregatício somente ocorrerá se na relação havida entre empregado e empregador estiver presente alguns requisitos contidos no artigo 3º da CLT. A ausência de um desses requisitos descaracteriza completamente a formação do vínculo empregatício. Isso já existe hoje. Eu tenho que ter determinados elementos, princípios. São requisitos formadores do vínculo empregatício. Agora, veja bem, quais são os requisitos? A subordinação, a pessoalidade, a continuidade na prestação de serviços, a imparcialidade, o horário de trabalho e o salário. Ora, esses aspectos, se presentes, transformam um contrato terceirizado num contrato com vínculo empregatício.
Entendeu? Quer dizer, não há como a Justiça do Trabalho passar por cima disso. Bom, o que é a subordinação? É aquela que nos faz assumir compromisso de serviço por meio de contrato, sempre que o empregador mantiver o empregado sob suas ordens e comando. Este estará subordinado às suas determinações, devendo acatá-las com zelo e qualidade. Em suma, a subordinação, ela tem como característica a submissão às diretrizes do empregador, que determina o lugar, a forma, o modo e o tempo, dia e hora da execução da atividade. Uma coisa é eu estar lá na indústria trabalhando com subordinação e a outra é eu prestar serviço na minha casa ou no meu escritório para aquela indústria ou na minha empresa para aquela indústria. Tá? Cuidado, hein? Não vamos nos enganar. A lei da terceirização não é nem aquilo que o governo está falando, nem aquilo que a oposição diz. Ninguém rasgou a CLT, muito menos a Justiça do Trabalho. O outro aspecto é a pessoalidade. Ela é intransferível à prestação assumida pelo empregado, não sendo possível solicitar outra pessoa que a faça. É completamente pessoal, ou seja, quando o empregado tem algum compromisso inadiável ao qual não pode comparecer por não ter como mandar outra pessoa em seu lugar para o trabalho. É dele o trabalho, é ele quem o produz, é ele quem o faz. Então, a pessoalidade na execução, ela é fundamental. Continuidade, outra característica. O contrato gera continuidade na prestação de serviço. Independente da periodicidade, ele não é eventual. Se eu estou numa linha de produção, produzir aquela montagem de peças e tal, eu estou dando exemplo da indústria, né? Ela não é eventual. Aquele carro vai ter que ter o cara fazendo um tipo de atividade, colocando a roda, estofamento, apertando parafuso, o que o computador não consegue fazer, o que as máquinas não conseguem, tem uma pessoa fazendo. E esse trabalho, ele é contínuo, de forma a manter a regularidade no desenvolvimento da atividade em benefício de quem? Do empregador. Outra coisa, a imparcialidade. O empregado não assume riscos inerentes à relação do trabalho. A imparcialidade não participa da má sorte, porque a atividade profissional, a atividade empresarial, a atividade comercial é atividade de risco. Quem monta o negócio, o risco da atividade econômica, ele é exclusivo do empregador, está no artigo 2º da CLT. Você estuda isso em direito, estudava em direito comercial, estuda em direito empresarial. A atividade do empreendedor é assumir riscos. O operário não. Horário de trabalho, outra característica. Caracteriza-se pelo controle do horário do trabalho do empregado no que diz respeito à entrada e saída. Ora, eu tenho entrada e saída, horário de almoço. Mesmo que o trabalho seja realizado externamente, isto é, fora do estabelecimento da empresa, é outra característica. Eu tenho horário para entrar, então eu tenho turno. As empresas, as indústrias vão trabalhar sem turno, é isso? Chego a hora que eu quiser. Ah, eu sou responsável, sou terceirizado. Eu não tenho horário. O terceirizado não tem horário, gente. Salário. É a contraprestação devida ao trabalhador pelos serviços prestados em um determinado período. Dessa forma, então é outra característica. Ele está ganhando salário ou está ganhando honorário? Qual é? Né? É um honorário? É um salário? Né? É todo mês? É salário. Não é? Ah, mas eu tenho um contrato de prestação de serviço. Não, a competência agora é do foro civil, não é mais da Justiça do Trabalho. Há um contrato, pacta sunt servanda, né? Somos servos do contrato. Opa, peraí, mas esse contrato só descaracteriza todos esses princípios do artigo 3º da CLT? Subordinação, horário, salário. É para descaracterizar a Justiça do Trabalho? Não vai conceder. Não vai. Tenho certeza absoluta. Tenho certeza. Dessa forma, a Justiça do Trabalho deverá se manifestar de tal sorte que os direitos do hipossuficiente trabalhador vulnerável seja preservado da
apesar da nova lei. A Justiça do Trabalho há de saber qual é o elo mais fraco da cadeia produtiva e empurrar para os próprios trabalhadores os encargos e tributos que muitas empresas deixam de arrecadar, ludibriando o fisco. E, no mínimo, uma tentativa espúria de reformar e achatar a dignidade do trabalhador brasileiro. A terceirização existe há muito tempo, é recomendada para o empreendedor autônomo e com conhecimento do mercado, mas os preceitos mais elementares da atividade comercial sempre indicaram que a atividade do comércio, agora, desde o novo Código Civil, conhecida como atividade empresarial, é dotada de elevadíssimo risco, ainda mais no Brasil, meu Deus, com essa economia oscilante que nós temos. Do mais, a Justiça do Trabalho deve continuar sua saga na defesa do pobre, do trabalhador pobre. Pobre! Rico não precisa de Justiça do Trabalho. Do explorado. Talvez adequando aí os pedidos, muitos deles exagerados, é verdade. Não podemos chegar lá e pedir a alma da empresa. Nós temos que ter um limite para isso. A Justiça do Trabalho hoje é exagerada, sim, mas tem que ter um teto. Eu não posso também usar a Justiça do Trabalho, como muitos fazem, não é a maioria, para ganhar em cima da empresa. Fico lá X tempo, já sei, já toco uma ação em cima. Não é? É lucrativo, né? Não, também não posso. Tem que ter limites. Cabe aí, como na justiça, nas pequenas causas, tem um número de salários. Não sei, tem que ser revisto isso. Porque está exagerado. Tem empresa hoje que quebra, né? Em função da atuação da Justiça do Trabalho. É verdade, quebra. Não vamos tampar o sol com a peneira. Mas, quem é que vai defender o trabalhador mais humilde? A Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho deve ser veementemente contra a precarização das relações trabalhistas. Essa novela ainda vai dar muito o que falar. E tenho dito, palavra de honra. Estamos apresentando. Não, o que acontece, Afonso? Eu que estou gravando a crônica.